senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Na aula de hoje nós faremos uma revisão de todos os assuntos tratados, mas uma revisão através da leitura de um texto de Theodor Adorno, que é um filósofo do século passado, né? A gente vai estudar mais sobre ele no quarto bimestre agora, e ano que vem a gente estuda muito ele também. Ele escreveu um texto chamado Educação após Auschwitz. Ele viveu a época do fascismo, né, da perseguição nazista na Alemanha. Ele era judeu, então ele sofreu a perseguição de fato. E ele fala um pouco sobre como deve ser agora a educação depois que nós passamos por esse contexto de Segunda Guerra e perseguição gratuita de raças, né, desenvolvida por Hitler. E o texto chama Educação após Auschwitz, que Auschwitz eu acho que é o símbolo máximo, né, de toda a barbárie que o fascismo cometeu, né, de todo o assassinato em massa gratuito, de todo o ódio, de toda, digamos assim, toda a animalidade, né, desses seres humanos incapazes de sentir amor e empatia, né. Aliás, sentem, né, por si mesmo e por alguns próximos. A gente não pode questionar isso. O texto ele tem 8 páginas, mas eu separei apenas o comecinho para a gente ler e analisar, tá bom? Eu queria separar as principais partes só que é impossível resumir. Então eu peguei só o começo dele, em algumas partes, o começo dele, para nós lermos juntos. A exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. De tal modo que ela precede quaisquer outras que creio não ser possível nem necessário justificá-la. Não consigo entender como até hoje mereceu tão pouca atenção. Justificar teria algo de monstruoso em vista de toda a monstruosidade ocorrida. Ele começa dizendo então que a finalidade de toda educação é impedir que coisas igual a Auschwitz aconteçam, que assassinatos, crueldades em massa, igual aconteceu em Auschwitz, aconteçam. Ele diz que isso é tão básico, a gente tentar, através da educação, evitar que barbaridades dessa aconteçam, que ele diz que tentar justificar parece que é até monstruoso, porque conhecimento ele sempre visa o bem. Um conhecimento para o mal, então é um conhecimento monstruoso, você conhecer para utilizar para o mal, para matar seres humanos inocentes. Vamos continuar. Mas a pouca consciência existente em relação a essa exigência e as questões que ela levanta, provam que a monstruosidade não colou fundo nas pessoas, sintoma da persistência da possibilidade e de que se repita no que depender do estado de consciência e de inconsciência das pessoas. Quaisquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a essa meta, que Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação, pois Auschwitz foi a regressão. A barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que tem de fundamental as condições que geram essa regressão. E isso que me apavora. Apesar da não visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social continua se impondo. Ela impele que as pessoas em direção ao que é indescritível e que, nos termos da história mundial, culminaram em Auschwitz. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que a Auschwitz, então, simboliza todo esse mal. E ela mostra toda a regressão que a humanidade fez em chegar a esse ponto, toda a regressão de pensamento, né? E ele é muito claro, a educação, toda forma de educar, que não tem como meta evitar acontecimentos como esse, é falha, é nula, não serve para nada, é um fracasso. Por que é um fracasso? Se você vai educar e você não consegue transformar um ser humano em um ser civilizado, mas se transforma em um monstro, então sua educação não valeu de nada, é melhor deixar ele nas cavernas. Porque se ele conhece para matar, é melhor não conhecer. E qual que é o valor, então, que vai dar esse tom ético à educação? O valor das ciências humanas. Quais ciências humanas? Filosofia e sociologia? Sim, mas história, geografia e também artes. Até mesmo ensino religioso, são as 6 ciências humanas que vocês estudam. Porque essas 6 matérias é uma reflexão sobre o mundo, reflexão sobre a humanidade. Coloca vocês para pensar no que é o certo e no que é o errado. No que é uma ação boa, no que é uma ação má. O que eu devo fazer em cada contexto. Como eu devo enxergar isso. Como eu devo ver o problema do outro. Como eu posso solucionar. Como a sociedade funciona.
Como eu posso ajudar? Isso que essas matérias fazem, ver o que deu errado na história, pensar no que pode dar certo no futuro, analisar o contexto atual. Isso que a ciência humana faz. Ela busca uma reflexão e apresenta também princípios de certo e errado, de bem e do mal. Mas esse tipo de reflexão, esse tipo de princípio, ele é desvalorizado por um regime totalitário, que não quer que as pessoas pensem, quer que as pessoas apenas obedeçam, e também pela indústria que quer instrumentalizar o homem, que nós vimos isso em sociologia. Aqueles que querem instrumentalizar o homem, transformar o homem apenas em um ser que trabalha, eles não querem que o homem pense, ele quer que o homem continue apenas trabalhando. Vamos continuar. A reflexão a respeito de como evitar a repetição de Auschwitz é obscurecida pelo fato de precisarmos nos conscientizar desse elemento desesperador, se não quisermos cair presos à retórica idealista. Mesmo assim, é preciso tentar, inclusive, porque tanto a estrutura básica da sociedade como seus membros responsáveis por termos chegado aonde estamos não mudaram nesses 25 anos. Mas acima ele disse que a Auschwitz pode se repetir porque as estruturas da sociedade que causaram Auschwitz não mudou. Então nós devemos analisar que estruturas são essas que favorecem o mal e destruir essas estruturas. Milhões de pessoas inocentes, e só pelo simples fato de citar números, já é humanamente indigno. Quanto mais discutir quantidade, foram assassinados de maneira planejada. Eu queria dar uma pausa aqui. Ele diz que milhões de pessoas morreram, mas ele acha indigno ter que falar que foram milhões. Por quê? Como se a gente tivesse que contar as vidas humanas para elas terem valor. Ah, morreu uma pessoa. Ah, isso aí não custa nada. Morreu uma pessoa. Ah, morreu 10 milhões de pessoas. Ah, não, então é um número considerável. A vida humana tem um valor em si. Ela não é um animal. Essas pessoas que tratam, que só dão importância à morte, escondem muita gente morrendo, elas tratam as pessoas como se fossem animais. Ah, morreu uma galinha do meu terreiro. Ah, uma galinha. Ah, não, agora morreu 10. Ixi, vai fazer falta para botar ovo. É como se os seres humanos apenas fossem animais de trabalho para essas pessoas. E elas só se importam quando morrem muitos porque vai dar uma queda na produção. Então, é indigno, mostra toda a monstruosidade desses seres que só dão valor na vida humana quando são muitas. Na verdade, eles não dão valor na vida humana. A vida humana não tem valor, ela só tem utilidade para eles. Porque eles só dão atenção quando morrem muitas pessoas. Morreu 5, morreu 10, tô nem aí. Ah, não, morreu muitas, agora vai fazer falta. Então a vida humana, para esse tipo de pessoa, ela não tem valor, ela só tem utilidade. Pessoas assim são monstros, que são capazes sim de matar, porque eles usam do ser humano como se fosse um objeto. Então você não precisa mais, ele descarta esse objeto. Então, um ser humano que só dá valor em morte quando é muita gente, ele é um monstro. Isso é fato. Ele trata seres humanos, trata vidas como se fossem animais, como se fossem objetos de trabalho, que só fazem falta quando morrem muitos. Vamos continuar. Isto não impede de ser minimizado, isto não pode ser minimizado por nenhuma pessoa viva, como sendo um fenômeno superficial, como sendo uma aberração no curso da história, que não importa em face da tendência dominante do progresso, do esclarecimento do humanismo supostamente crescente. O simples fato de ter ocorrido já constitui por si só expressão de uma tendência social imperativa. Além disso, não podemos evitar ponderações no sentido de que a invenção da bomba atômica, capaz de matar centenas de milhares, literalmente no só golpe, insere-se no mesmo conexo histórico do genocídio. Tornou-se habitual chamar o aumento súbito da população de explosão populacional. Parece que a fatalidade histórica, para fazer frente à explosão populacional, dispõe também de contra-explosões. O morticídio da população inteira. Isso só para indicar como as forças às quais é preciso se opor integram o curso da história mundial. Continuemos. É preciso buscar as raízes da perda dos perseguidores e não nas vítimas, assassinadas sob pretextos mais mesquinhos. Torna-se necessário que a esse respeito, uma vez denominei de inflexão em direção ao sujeito. É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais atos. É preciso revelar tais mecanismos e eles próprios, procurando impedir que se tornem novamente capazes de tais atos, como na medida que se desperta uma consciência geral acerca desses mecanismos. Os culpados não são os assassinos, nem mesmo aquele sentido caricato e sofista que ainda hoje seria do agrado de alguns.
Culpados são unicamente os que, desprovidos de consciência, voltaram contra aquele seu ódio e sua fúria agressiva. É necessário contrapor-se de uma tal ausência de consciência. É preciso evitar que as pessoas golpeiem para o lado sem refletir a respeito de si próprias. Falta de reflexão. A educação tem sentido unicamente como educação dirigida à autorreflexão. Contudo, na medida em que, conforme os ensinamentos da psicologia aprofunda todo o caráter, inclusive daqueles que mais tarde praticam crimes, formam-se na primeira infância. A educação tem que, por objetivo, evitar repetições e repetição precisa ser concentrada na primeira infância. O que ele vai chamar a atenção para esse final? Para a importância da socialização primária que nós vimos em sociologia, que nesse momento em que a criança vai formar os seus valores. Então, o que nós estamos ensinando para essas crianças? Português, matemática, muito bom. Mas e além disso? Os princípios, os valores, certo e errado, coleguinha, respeitar o próximo. São coisas que são fundamentais, que devem acompanhar não só lá, a vida inteira. Porque educação sem valores é melhor deixar a pessoa burra sem aprender. Porque o mesmo conhecimento que a pessoa fez a vacina para o sarampo, a vacina contra a gripe, fez a bomba atômica para matar pessoas. Mesmo conhecimento, qual foi a diferença? Os valores envolvidos. Então, uma educação que só ensina coisas técnicas, ela não serve para nada. Ela só serve para destruir a humanidade igual a bomba atômica em guerras. Uma educação de verdade, ela tem que associar a técnica e o valor. Se você não tiver associação dessas duas coisas, não existe progresso. Isso é apenas destruição e o ser humano vira um animal. Tá certo? Como a gente pode encerrar, então? A mensagem principal que ele passa nesse texto é: não basta educar, deve-se educar com valores. Tá certo, meninos? Como tarefa de casa, vocês vão responder duas perguntas, tá bom? Número 1, qual é a temática do texto? Número 2, qual a importância da educação, socialização, para esse autor? Grande abraço e até mais.